E aí, meu povo, beleza com vocês? Comigo aqui tá tudo bem. Bom, como sempre, sem muita enrolação, vamos continuar nossa conversa sobre Kubernetes. E hoje eu vou falar para vocês da unidade mais básica, talvez, a menor unidade, não sei como definir isso da melhor maneira possível, mas a gente vai falar de pods, como é o título do vídeo. O que são pods? Pods são a menor unidade, as menores unidades, né, para concordar com o plural, as menores unidades executáveis dentro do cluster. Sabe quando a gente cria um container, cria uma aplicação, qualquer coisa que roda em Docker e a gente quer jogar dentro de um Kubernetes? A gente não vai jogar esse container direto lá dentro. A gente vai criar um pod que vai encapsular esse container. No entanto, isso é totalmente não recomendado de fazer e a gente vai descobrir o porquê. Bom, vamos lá. Deixa eu já compartilhar a tela aqui para a gente visualizar. Legal, bem claro ali. Do outro vídeo que eu gravei estava um pouco escuro. Como a gente define um pod, tá? A gente está aqui. Antes da gente definir um pod, eu vou inicializar aqui o nosso cluster, tá? Eu vou inicializar aqui para que a gente possa daqui a pouco ter o cluster funcionando. E eu provavelmente esqueci a minha senha de novo. Talvez seja essa aqui, tá? Deixa eu voltar aqui, então ele vai estar inicializando ali, legal. E a gente já volta aqui. Vamos lá, então, falar dos pods, tá? Bom, existem várias maneiras de a gente criar o pod dentro do cluster. Por CLI, fazendo uma especificação dos pods por CLI ali no kubectl, ou definindo o manifesto. Manifesto é um arquivo texto que a gente vai utilizar, né, que tem esse nome. É um arquivo texto que a gente define ali as especificações desse pod. Como todo e qualquer recurso do Kubernetes, sempre vai ter uma estrutura similar, similar, sempre vai ter uma estrutura bem definida. Então, por exemplo, para a gente definir um pod, a gente tem uma API version, kind, o metadata. Todos os recursos basicamente em Kubernetes têm essa definição: API version, kind, metadata. Eu não sei se eu comentei anteriormente, mas o Kubernetes ele é um conjunto de APIs que funciona internamente. Dá para a gente estender essas APIs, esses comportamentos, para que a gente possa colocar novos recursos. Por exemplo, o Argo CD, ele expande, ele estende a API do Kubernetes para poder aceitar ali applications, application sets, repositories e algumas outras coisas. A gente pegar, deixa eu ver um outro recurso também, o próprio Rancher Logging, que a gente vai dar uma olhada depois. Ele estende a API para ter ali uns objetos de log, ou se eu não me engano é o flow e o output, aí tem o cluster flow e o cluster output. Ignore o que é isso, depois eu vou explicar. Então, basicamente, a gente estende a API do Kubernetes para colocar mais coisas. Mas esse cara aqui, por exemplo, ele é da base da API do Kubernetes, tá? Quando eu falo API, de fato é uma API, porque o kubectl, ele se comunica com a API do Kubernetes, ele envia ali um JSON, se eu não me engano, ou é um protobuf, agora eu fiquei na dúvida. Mas ele envia um conjunto de recursos. Quando a gente faz um kubectl apply, ele pega esse YAML, serializa em JSON e manda para essa API do Kubernetes. Essa API do Kubernetes recebe, deserializa e cria aqueles recursos que estão definidos ali, tá? Então, a maioria dos recursos que você vai visualizar, dos manifestos, eles vão ter qual é a versão da API, qual é o kind dele, que é o tipo de coisa que vai ser criado, tipo de objeto, coisa não, né? Objeto que vai ser criado, e os metadatas que servem para identificar aquele recurso. Então, aqui a gente tem API version, V1, que é da versão 1 do Kubernetes, kind, pod, metadata, qual que é o nome desse pod, que é pod único, e labels para identificar. E aí embaixo a gente tem a spec dele, a especificação. Então a gente vai ter aqui containers. Você pode ver aqui que aqui a gente não está definindo containers, por exemplo, não está definindo igual aqui em cima, né? A gente está colocando um tracinho. O que isso aqui significa? Que é um array de pods, de containers aqui dentro, tá? Não é só um objeto em si, é um array de objetos que pode ter aqui dentro. Então, por exemplo, aqui a gente vai ver logo, eu posso ter outro aqui, name, teste, por exemplo, e aqui embaixo mais definições ali. Eita, continue, tá rodando legal. E a gente tem mais definições aqui de outros containers para se rodar. Mas a gente já vai ver isso. Então, o que a gente está definindo aqui? O nome do pod, qual é a imagem desse pod. Assim como no Docker, quando a gente faz um Docker Run Keycloak, Docker Run Postgres, por exemplo, eu vou dizer que todos os motores de container vão tentar achar aquela imagem no Docker Hub. Então, enquanto a gente não especifica qual é o repositório que ele vai buscar no Docker Hub. Se a gente quiser especificar, então a gente pode colocar, por exemplo, quay.quay, oh, glória, .io
barra nginx 2.latest. Essa imagem provavelmente não existe lá, mas a gente pode especificar outros registries para poder criar um container ali dentro, tá? Então, a gente consegue especificar isso. As portas que esse container vai expor para dentro do cluster, tá? Então, no caso aqui, uma porta 80 para o Nginx, né? Pode expor a 443? Podemos expor a 443, desde que a gente coloque um certificado dentro do container. Aí é outro rolê que não é o momento agora. Configurações de variáveis de ambiente, então a gente coloca aqui, cria o objeto env e coloca aqui, como vocês podem ver também, é um array. Aqui nas portas também é um array. E a gente pode colocar inúmeras variáveis de ambiente nesse container. Resources. O que são resources? Resources é a definição de quanto hardware este container, este pod vai utilizar. Na verdade, o container, né? Esse container aqui vai utilizar. A gente tem a definição dos resources e requests para o pod também, mas aqui está bem específico para o container. E aí, por exemplo, a gente pode ter no pod, que eu acho que não é o momento aqui agora, não vou mostrar nesse vídeo, mas para o pod a gente pode colocar uma quantidade maior de recursos e dentro os containers vão chegar ali no limite e no request no limite daquele que disponível naquele pod, tá? Security Context. O que significa o Security Context aqui? O Security Context define uma forma de encapsulamento do pod para que ele não execute nada além do que é para ele executar. Vamos lá, fazer uma analogia com o estagiário, por exemplo. Você coloca o estagiário para trabalhar na infraestrutura e você tem servidor de produção, homolog, desenvolvimento, enfim, N ambientes para se utilizar. Se você não coloca uma restrição para o seu estagiário, por exemplo, ele pode acessar a produção e fazer alguma cagada lá, sem saber. Assim como ele pode acessar qualquer ambiente e fazer qualquer outra cagada sem saber. Então, o Security Context basicamente define o que o pod pode fazer ali dentro daquele cluster Kubernetes. Então, por exemplo, ele força aqui que esse pod tem que rodar com o usuário não root. Por padrão, os usuários são root dentro dos containers, mas recentemente, eu não sei se eu posso dizer isso, mas já tem muitos containers que têm a definição de um ID de usuário para que ele não rode. E aí, por exemplo, a gente poderia colocar aqui run as user e aí colocar um ID de usuário aqui 1000. Isso aqui é coisa de Linux, tá? Tem que dar uma estudadinha no Linux básica, bem por cima mesmo, para poder entender um pouquinho mais dessas questões aqui. Run as non root, né? Força para não rodar como root. Aí, se não for definido nenhum ID de usuário para aquele container, ele vai tentar rodar como root e o cluster vai falar, não, você não pode rodar como root. Aí o pod não vai rodar. Allow privilege escalation. Aqui, força que o usuário que está rodando não pode se elevar para root. Então, eu posso, por exemplo, deixar isso aqui, né, run as user. Porém, eu posso acessar o shell daquele pod e elevar meus privilégios para root, tá? Então, essa instrução ali de cima força que isso não aconteça. Capabilities serve para dizer que ele não vai usar nenhum recurso de kernel do host, né? Como a gente está vendo aqui, deixa eu abrir aqui, né? Nós estamos rodando o cluster em cima de 3 máquinas virtuais Linux. Então, tem um kernel ali por baixo. O cluster, o RKE2, automaticamente usa recurso do kernel. As coisas no namespace do Rancher também usam recursos a nível de kernel, porém a gente está falando que esse pod aqui ele não pode usar nada recurso do nível de kernel. Isso por segurança, porque o cara pode entrar aqui, elevar para root, acessar o kernel, desligar a máquina, destruir a máquina, criptografar, enfim, ele pode fazer qualquer coisa ali dentro da máquina se esse security context não tiver definido. A parte de segurança ela é bem ampla no Kubernetes, tá? Eu recomendo muito o estudo dessa parte para poder você ter segurança dos seus deployments. Bom, vamos lá. Deixa eu abrir aqui uma aba para a gente acessar agora este cluster. Vou vir para cá. Agora eu não lembro. Acho que é esse cara aqui. Acho que é. Vamos ver. É esse aqui mesmo. Eu vou logar aqui como admin. Deixa eu só continuar visualizando aqui. Admin, a senha, eu creio que seja essa que está escrita aqui. Tomara que seja. E é muito legal. Deixa eu molhar o bico aqui. Ok, vamos acessar aqui o nosso cluster. Agora o cursor está aparecendo. Vamos acessar aqui o nosso cluster. Então, a gente não tem muita coisa rodando, né, dentro desse cluster. A gente só criou ele. Na verdade, tem esses caras aqui. Eu vou passar fogo neles. Porque isso aqui é de outro vídeo que não deveria estar aparecendo aqui agora. Legal. Então, eu vou pegar esse manifesto aqui. Tem alguma informação sensível aqui? Não, não tem.
Vou pegar esse manifesto aqui, e se tivesse eu tinha que gravar tudo de novo. Vou vir aqui e vou aqui no import, aqui import, nesse botãozinho aqui, import emo, tá? E aí eu vou colar aqui, eu vou deixar o namespace default, acho que eu já comentei com vocês sobre namespaces, né? Mas se eu não comentei, eu vou comentar depois. Ok, aqui eu acho que a gente vai ter um problema com esse cluster, com esse pod. Eu tenho quase certeza disso. Esperar um pouquinho aqui, ele vai baixar a imagem. A gente pode vir aqui em cluster e pode olhar aqui ó, os eventos acontecendo, né? Ele colocou aquele pod para rodar nessa máquina, criou o container, startou o container. Legal, workload, vamos olhar aqui se ele está rodando. View logs, ele não está rodando, tá? Por que que ele não está rodando? O, o Nginx, a imagem normal, ela requer que ele rode como root dentro do container, tá? E como nós colocamos aqui o security context, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar isso, vou comentar isso aqui. Na verdade, nem preciso comentar. Vou voltar aqui, eu vou apagar ele, delete. Vou importar outro, com o mesmo nome, tudo certinho, não tem problema. No caso, como eu apaguei um, né, e criei outro, então tá tudo certo. Pronto. Ó, a gente pode ver que ele está rodando. Ele precisa do root para escrever e ler arquivos em pastas que têm poder de root dentro, ou melhor, em pastas que requerem poder de root dentro do container, tá? E aí ele roda bonitinho. Para a gente rodar, tem uma outra imagem de Nginx que permite o uso em ambientes não root para se executar. Mas isso aqui era só um exemplo. Então, eu mostrei para vocês aqui como que a gente roda um pod, um container dentro de um pod, ou melhor, um pod para um container. Porém, como eu comentei no começo, a gente pode rodar inúmeros containers dentro do mesmo pod. Então, eu vou pegar esse exemplo aqui, ó, tá? Aqui nós temos aqui um Nginx rodando, é principal. Eu tenho um logger e eu tenho um monitor aqui. Eu vou fazer a mesma coisa ali dentro do Rancher. Eu acho que o tamanho tá bom, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Close. O tamanho tá ok. Deixa eu dar um Ctrl mais aqui. Não vai ficar muito ruim. E deixa eu fechar essa outra aba aqui para não me atrapalhar. Então aqui, deixa eu voltar aqui nos pods. Ele está criando os pods múltiplos aqui. Se a gente visualizar aqui em eventos, a gente vai ver que ele está baixando as imagens, né? Ele vai criar os pods ali para rodar. A gente volta aqui em Workloads, aciona aqui, né? Seleciona o pod aqui. Pronto, nós temos aqui rodando. E aí a gente pode ver os logs por aqui. Tá? Então, por exemplo, aqui ele está pegando o log do Nginx, que é o web principal. O sidecar logger, ele está escrevendo aqui log no console, acho que é no arquivo, na verdade. E o sidecar monitor, não, o sidecar monitor está fazendo o quê? Tá monitorando, legal. Ele só está imprimindo na tela e o outro também só está imprimindo na tela. Então, esse aqui é um exemplo de como a gente pode rodar múltiplos pods. Aí você se pergunta, então eu posso rodar minha aplicação, banco de dados, Redis, servidor de arquivo, o Nginx para fazer balanceamento e um Keycloak? Não, você não vai fazer isso. Por que que você não vai fazer isso? Primeiro, não é recomendado colocar muitas aplicações no mesmo pod. Justamente porque agora eu entro aqui no que eu queria comentar, eu ia comentar no começo do vídeo, mas esperei até agora. O pod, ele é efêmero para o cluster. Então, se acontece qualquer coisa, se trava, demorou um pouquinho para responder, qualquer outra coisa, o Kubernetes vai e detona o pod. Ele pode apagar o pod, ele pode restartar o pod, ele pode pausar a orquestração do pod, dependendo da situação. Então, ele vai fazer um monte de coisa com esse pod que vai atrapalhar a vida da sua aplicação. Então, geralmente, a gente coloca um container dentro de um único pod, faz isso um para que a gente possa escalonar esses pods. Como você pode ver aqui, por exemplo, eu não consigo escalonar esse pod. A gente vai falar no próximo vídeo já já sobre os controllers. E eu vou explicar também o que é controllers. Mas a gente não faz isso, não cria um pod com N coisas dentro para se executar. Justamente porque o Kubernetes vem aqui, ó, vou dar esse exemplo. Na verdade, vou selecionar aqui e delete.
E aí, meus pods vão morrer e eu perdi a minha aplicação. Posso ter perdido volume, talvez não perca, mas eu vou perder a execução, eu vou perder a requisição que estava acontecendo. Se tinha alguma coisa em fila, vai morrer. Então, a gente não coloca inúmeras coisas dentro do mesmo pod, tá? De maneira manual. Então, a gente viu o exemplo de um pod único e de múltiplos pods. Eu falei também na questão deles compartilharem volume, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem dois pods, um que está escrevendo e o outro que está lendo um arquivo. Eles estão aqui compartilhando este volume, que é um empty dir, tá? A gente vai falar de todas essas coisas mais para frente, tá? Eu vou importar esse cara aqui, fazer o import nele, certo? E aí eu vou pegar os logs aqui. Deixa ele criar, ele vai baixar ali as imagens, está rodando, legal. Ó, o reader está lendo o arquivo e o writer está escrevendo, né? O writer não tem nenhum console aqui, nenhuma mensagem de console, mas o reader tem, né? E aí a gente tem dois pods compartilhando um recurso. E, por último, na questão de rede, deixa eu fechar tudo isso aqui. Por exemplo, aqui, como eu comentei, eles se comunicam, os pods, os containers que estão dentro do mesmo pod, eles se comunicam por localhost, tá? E isso aqui é o exemplo perfeito para a gente poder visualizar isso. Então aqui, deixa eu voltar aqui primeiro no manifesto. A gente tem um servidor HTTP aqui, que está fazendo um eco na porta 5678. Tá? E aí a gente tem um cliente, que é um cur, que ele está fazendo um cur na 5678. Simples. E ele está usando aqui localhost. Eu poderia usar tanto o nome de servidor, mas eu estou usando localhost, porque é a mesma rede. Eu vou dar um import aqui. A gente volta aqui nos pods. Deixa eu abrir a parte de log. Ele vai baixar ali. Esperar um pouquinho que ele faz o pull da imagem. E aí ele cria. Legal, tá executando. Deixa eu abrir aqui no servidor. Ó, o servidor está ouvindo na 5678, tá? E o cliente, você vê que ele para e executa porque ele tem um sleep aqui no comando, tá? Então ele dorme 5 segundos e faz a requisição de novo. Dorme 5 segundos e faz a requisição de novo. E aqui, ó, o servidor está respondendo os curs e o cliente está respondendo e está escrevendo aqui no console as mensagens que ele está recebendo, tá? Deixa eu dar mais uma olhada aqui. Então, a gente falou dos pods únicos, nós falamos dos pods com únicos containers, nós falamos dos pods com múltiplos containers e também nós falamos do compartilhamento aqui de volume e do compartilhamento de rede, tá? Então, a comunicação local host. Bom, então, como eu falei, a gente pode criar os pods na mão, mas a gente não, né? Não é de maneira alguma recomendável. Qual é o momento que a gente vai criar um pod à mão? Quando a gente quer fazer um debug de alguma coisa. Então, eu quero acessar um volume de um pod para entender qual arquivo que ele está escrevendo ali, o que ele está escrevendo naquele arquivo. Eu quero fazer um cur em um endpoint dentro ali. Se eu for fazer alguma forma de debug, de troubleshooting, aí sim a gente cria pods manualmente e coloca dentro do cursor e depois apaga. Então, Lui, como que a gente vai criar, fazer o deploy das nossas aplicações? A gente vai falar das controllers já no próximo vídeo, tá? Muito obrigado por assistir até aqui. Se o conteúdo foi legal, deixa o seu like, compartilhe, comente, manda um invite lá no LinkedIn, manda mensagem no LinkedIn. Eu só tenho LinkedIn por enquanto para poder comunicar com vocês. E te espero no próximo vídeo.